Brascom. Muito boa tarde a todas, a todos. Senador Isalci, eu quero aqui de público reconhecer o trabalho que o senhor faz de escuta ativa dos setores produtivos. Não é o setor de tecnologia. Os setores produtivos têm no seu gabinete as portas abertas para o senhor entender os anseios do setor produtivo. E essa audiência é fruto disso. Então, obrigado pelo convite, por estar aqui. Quero cumprimentar o avô do Pedro, que está aqui, o deputado Vitor Lippe. Parabéns, deputado, pelo neto, vovô, pelo neto. E o Raul, que é o pai da reforma, também está aqui conosco, né? Eu trouxe aqui, senador, quatro pontos, 3 direcionados diretamente à reforma, e um que é um ponto que também já foi levantado pelo que me antecedeu, no sentido de que o setor de TI terá um papel primordial na reforma. Então, é um ponto de alerta que eu trago. Primeiro aqui, a questão da Brascom. Somos atualmente 81 grupos empresariais, muitas das logomarcas aqui são reconhecidas pelo mercado, também temos um rol de pequenas e médias empresas. A Brascom trabalha com propósitos de fomentar o uso de tecnologias digitais para que o Brasil, né, desenvolva todo o seu potencial, e aqui é para que a gente tenha relevância o setor de TI dentro do Brasil e também ganhe um protagonismo da TI no mundo afora. A gente é reconhecido como um país tecnológico, mas a gente não tem esse protagonismo. Eu vou trazer aqui contextos iniciais só para subsidiar o que eu vou explanar em relação à reforma. Esse gráfico mostra a trajetória das importações e das exportações de serviços de tecnologia. O laranja são as importações e o azul são as exportações. O ano passado, o déficit da balança comercial de serviços de tecnologia foi 6 bilhões e crescendo, né? E aí, o que a gente tem? A gente tem uma fragilidade no PLP 68 do conceito de exportação de serviços. O conceito geral da reforma tributária, quando fala de exportação, é de isenção. Se você perguntar, a exportação é isenta, certo? O deputado está concordando. Ok. Só que o artigo 63, ele traz aqueles verbos lá, utilização, exploração, aproveitamento, fruição ou acesso, né? Então, assim, mas ele não define o local. Ele não define o local, a gente tem um problema de conceito. E aí, isso entra em confronto com o artigo 11, que define o local, né? Fala que, ali, ó, domicílio do adquirente, né? Ali na segunda linha. Então, assim, nós precisamos corrigir isso. Precisamos olhar para o artigo 11 e olhar para o artigo 63. A nossa sugestão é excluir o artigo 63, porque esse é um dos grandes problemas de judicialização no atual momento. A gente tem judicialização de ISS, é um grande problema dos municípios, e o gráfico mostra isso. A gente não alavanca as exportações de serviços de computação por conta da insegurança jurídica que a gente tem nos municípios. Os municípios vão lá nas empresas e falam, o serviço está sendo realizado aqui, mas eu estou realizando para fora. Não, mas ele está sendo aqui, o teu trabalhador está aqui. E aí ele entra com um processo de ISS e depois vem todo o fisco federal, PIS, COFINS, derivado dessa judicialização no município. Então, a nossa sugestão é excluir o 63, porque se produto não tem que ser comprovado, porque ele passa na alfândega, aqui também não tem que ser. Coloque tecnologia para isso, coloque blockchain. Se a Receita tem problema de fiscalização em relação a bens imateriais, usemos a tecnologia para auxiliar eles a fiscalizarem esse problema. Então, aqui vem uma sugestão objetiva. Senador, a gente não apresentou a emenda, mas o senhor já deu uma boa notícia aqui, da retirada, da possível retirada, da urgência aqui. E nós, então, assim, já ganhamos isso no dia de hoje. Eu quero ressaltar isso. E nós vamos apresentar nesse segundo momento que o senhor falou, essa emenda com esses argumentos que aí estão colocados. A outra questão também é de responsabilidade solidária das plataformas digitais. Como que eu,
sou plataforma e intermediário, eu faço a intermediação de A para B, presto serviço para ambos. Como que eu posso me responsabilizar pelo recolhimento dos impostos? Essa é uma questão que precisa ser ajustada. Nós precisamos colocar limites da responsabilidade solidária que está colocado lá. E aqui, ser muito específico que, caso aconteça e seja comprovado dolo das plataformas ou omissão delas, que seja dada punição para elas, mas não puni-las antecipadamente, porque isso também, como os outros que me antecederam falaram, onerará ou incidirá mais custos para controle das plataformas. E aí, quem que vai pagar isso, gente? Consumidor final. Então, a sugestão nesse caso aqui, e aí tem uma questão aí colocada bem específica, foi criado pela Câmara a figura do nanoempreendedor. Tá? Ele tem, essa figura, 50% do limite do MEI, que é 81. Então, o nanoempreendedor, ele tem isenção até 40,5 mil por ano. Tá. Só que a média do nanoempreendedor, e aqui eu estou falando, entregador de refeição, motorista de Uber, esses são, ele tem isenção até 40.500, tá? Só que a média trazida pelo IBGE de remuneração dessas pessoas é de 51.800. Então, a sugestão aqui eleva para 70, e não de 50 para 70, essas pessoas ficam isentas e continuam trabalhando com as plataformas, porque também, hoje, é uma modalidade de trabalho e a gente precisa olhar para esses trabalhadores também. E a terceira sugestão diz respeito à questão da cibersegurança. O Brasil é o segundo país mais atacado do mundo, é o principal alvo da América Latina e cada vez mais os sistemas precisam ser robustos. Se a gente olhar a PEC 45, o início da PEC 45, ela trazia redução de alíquota de 60% para bens e serviços de cibersegurança. Na tramitação da PEC 132, depois convertida na PEC 132, ficou só o fornecimento para o público, tirou o privado. Agora puseram mais uma questão aqui. Trouxeram que empresas com, no mínimo, 20% de capital nacional terão redução de alíquota de 60%. Ou seja, eu estou criando uma simetria concorrencial de empresas aqui no Brasil. Empresas nacionais vão ter uma alíquota de 10,6%, empresas que não são nacionais vão ter uma alíquota de 26,5%. Quem vai pagar isso? Quem são as empresas? Pergunto para vocês e faço esse questionamento em aberto. Quem são as empresas que vêm na memória de vocês de cibersegurança? São multinacionais, gente. A gente vai colocar uma reserva de mercado aqui no Brasil? Essa é uma pergunta que eu faço, e é isso que está dado. E aí eu trago, não precisa voltar a décadas passadas da reserva de mercado. Eu trago um fato recente do Brasil, quando a presidente Dilma foi vítima daquele caso do Snowden, de espionagem do Snowden. Ela editou o famoso decreto 8135. O que o 8135 dizia? Primeiro, não seria o sistema de mensageria brasileiro, seria o Expresso, desenvolvido pelo SERPRO. Estava lá no decreto. Todos os sistemas de cibersegurança deveriam ser auditados. Ele pegou, gente? Não pegou. Não pegou porque é inexequível. Então, essa questão aqui é uma questão que precisa ser corrigida. Sugestão é eliminar essa questão aqui, que está aí, nesse caso, que está em vermelho. E, por fim, para terminar e tentar ficar dentro do prazo, a questão, que essa não é uma questão mais de ordem geral, a questão da operacionalização da reforma tributária. É preciso entender que há um intermediário entre o contribuinte e o fisco, chamado empresas de tecnologia, e aqui colocados como ERP. O ERP são os sistemas de gestão das empresas, tá certo? Que faz o fiscal, a contabilidade,
contabilidade, contas a pagar, tá? Ele gerencia a empresa como um todo. Para as empresas provedoras de ERP, que nós representamos, e aqui o Miguel foi dono de uma delas, da DataSul, está aqui, ele sabe muito bem o que eu estou falando, elas precisam ter tempo para análise das mudanças, desenvolvimento, escovar bit, fazer o desenvolvimento dos códigos, os testes, a implementação e a capacitação dos usuários. E aí, gente, janeiro de 26 é muito curto. Ou a gente está no centro dessas discussões, a gente participa ativamente e a gente tem condições, todos que estão aqui na mesa, de aportar recursos técnicos para ajudar o Estado brasileiro a desenvolver os melhores sistemas. Também estamos ajustando e ajudando a nós mesmos, mas de forma que a gente acelere a implantação da reforma tributária. Lembrando que, a partir de 26, a gente começa com 2 sistemas até 2033. Tem essa transição. Então, tem esse complicômetro a mais colocado aí. Então, aqui, nós estamos conversando, tem um companheiro da Receita aqui, estamos falando com a Receita Federal, já falamos com a Fazenda sobre isso, alguns nos ouvem, outros falam, infelizmente, que TI é só apertar um botão que as coisas acontecem. Não é assim, porque a hora que a gente olhar o que vai ser desenvolvido, nós vamos falar, isso dá para fazer, isso não dá para fazer, os ajustes vão demorar tanto tempo. Senador, muito obrigado pelo tempo, obrigado pela iniciativa, parabéns, e fico aqui para colaborações futuras que eu possa responder.